Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Central do Enem, Ciência da Natureza, Componente Química, comigo, professor Mauri Carvalho. Hoje nós vamos dar continuidade às soluções, meio que já finalizando essa ideia de soluções, a ideia básica de estudo de soluções para o Enem, que é a discussão de dois fenômenos que acontecem naturalmente no dia a dia da gente. Aliás, acontecem não, nós usamos esses fenômenos para resolver alguns probleminhas básicos do dia a dia. Chama-se diluição de solução e mistura de soluções de mesmo soluto. Tá? Na diluição de soluções é quando, por conceito, eu acrescento solvente, especificamente pode ser água, solvente, para diminuir a concentração final de uma solução que estava, ora, muito concentrada. Tá? Um exemplo clássico disso é quando, por exemplo, eu faço um suco. Vamos utilizar o critério do suco e vamos supor, esse suco ficou muito forte, ficou muito concentrado, ou tanto de polpa quanto de açúcar, e eu preciso diminuir essa concentração. Então, a ideia inicial é que eu faça o quê? Que eu acrescente água no suco para que eu diminua a concentração dele. Isso é uma diluição. Porém, quando eu faço isso, não é a atitude mais correta a respeito da diluição. Tá? Mas o que fazer de mais correto a gente vai discutir já já. Então, diluição é o acréscimo de solvente a uma solução concentrada com o intuito de diminuir a concentração. Então, quer dizer que eu tenho uma concentração inicial e vou ter uma concentração final, onde a concentração final, por conta do acréscimo de solvente, vai ser menor do que a concentração inicial. Na diluição, então, para que a gente entenda a questão de resolução de problemas, eu tenho que entender que geralmente é usado o termo acrescentar solvente ou acrescentar água, e espera-se o resultado de uma concentração final. Na diluição, a massa de soluto ela é mantida invariavelmente. Então, como a massa de soluto inicial é igual à massa de soluto final, para que eu desenvolva o cálculo, basta eu deduzir a fórmula para encontrar a massa de soluto a partir das fórmulas de concentrações. Tá? Pode ser também o número de mol inicial é igual ao número de mol final. E aí, quando eu uso, eu posso usar, por exemplo, concentração molar. No caso da massa, eu uso concentração comum. Tá? Então, a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final para eu resolver um problema de diluição. Mas como eu disse para você, a melhor atitude é acrescentar água mesmo? Eu acho que não, porque você perde a concentração. Não só diminui a concentração de açúcar, como também você diminui a concentração da polpa, por exemplo. Então o suco vai ficar sem graça. E por mais que você volte a acrescentar açúcar, você só vai ter, vamos colocar em termos mais comuns, uma água mais doce. Então o que eu devo fazer, professor? Então, se eu já tenho uma solução de concentração elevada, ou seja, concentrada, eu devo preparar uma outra solução de concentração menor, com o mesmo tipo de soluto. Então, se eu estou usando lá suco de, suco qualquer A, eu vou fazer uma solução de um suco qualquer A, Só que a primeira, por exemplo, se já está muito concentrada, eu faço uma outra mais diluída, ou seja, menos concentrada, e misturo as duas soluções. Como ambas têm o mesmo tipo de soluto, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma mistura de soluções de mesmo soluto. Qual é o intuito da mistura de soluções de mesmo soluto? É obter uma nova concentração, ou seja, uma nova solução, tá? Com uma concentração, vamos colocar nessas palavras bem simples, intermediária, ou seja, entre a maior e a menor concentração. Tá? Quando eu vou fazer algum cálculo que envolva esse tipo de situação, ele justamente vai te colocar que foi feita uma concentração X inicial, qualquer A, depois uma concentração de X, qualquer B, melhor falando, melhor do que usar inicial e final, mas A, uma concentração de um soluto X, A e uma concentração de um soluto XB, onde essas concentrações A e B possuem, por exemplo, concentrações diferentes. Podem ter concentrações diferentes, podem ter também os volumes diferentes. A nova concentração
né, que a gente pode chamar de concentração C, mas a nova concentração, após a mistura dessas soluções de mesmo soluto, será obtida a partir da soma dessas duas. Então, a concentração a nova solução, ela é obtida quando eu somo os dois volumes. Então, eu vou ter o produto da concentração de uma solução A, mais, vezes o volume, mais o produto da concentração e o volume da solução B, que será igual a uma nova concentração que multiplica os volumes somados de A e B, e se tiver mais, também pode ter uma concentração C, e aí eu vou obter concentrações medianas, intermediárias, vamos colocar assim, entre a maior e a menor concentração. Tudo bem? Pessoal, são questões muito recorrentes no Enem, e vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, e meu muito obrigado pela sua atenção.